A ideia inicial era que a gente falasse um pouquinho, assim como nós fizemos com o politeísmo na aula passada, a ideia é que nós defendêssemos a nossa fé diante do que se convencionou chamar de panteísmo, que é uma outra forma de se conceber Deus. Mas o assunto é mais complicado do que eu imaginava, então eu não consegui preparar a coisa suficientemente bem para poder expor aqui. Então a gente vai entrar num outro assunto que, de algum modo, vai nos ajudar para que na próxima aula a gente fale de fato do panteísmo. Mas antes disso, por acaso alguém tem alguma dúvida assim, muito vamos dizer assim, muito urgente a respeito das últimas aulas que queira colocar, ou está tudo bem? Quer? Pode falar. Tem um outro microfone? Boa noite, Sérgio. Eu estava conversando sobre politeísmo e surgiu uma pergunta apenas, que é: o tempo, conforme a gente percebe ele, pode ser entendido como um agente. Agente? De Deus. O Sim. tempo? Não, é porque eu estava conversando com um amigo meu e um dos pontos que ele levantou a respeito do argumento de São Tomás de Aquino foi que a gente percebe o tempo de forma diferente que o motor inicial perceberia. E isso faz com que não se sabe se tem início, enfim. Eu discordo disso, só que eu não sei explicar por quê. E o fato de nós percebermos o tempo diferente do modo como Deus o percebe, gera qual consequência? Ele diz que não sabemos se realmente teve início. Teve início? Sim. Assim, teria que ouvi-lo para que ele colocasse a questão de forma mais clara. Eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer. Ele quis dizer, por exemplo, como se o tempo fosse um Deus. Se o tempo fosse um Deus? Exatamente. Por isso que eu fiquei com dúvida em respeito de politeísmo, especificamente. Olha só, primeira coisa, tem coisas que estão fora do tempo. Existem realidades que estão evidentemente fora do tempo. Por exemplo, as realidades matemáticas. Tá? As proporções matemáticas, desde que você as perceba, você percebe simultaneamente que elas independem, quer dizer, que aquilo que elas são independe da passagem do tempo. Elas não estão sujeitas a movimento nenhum. Quer dizer, 2 mais 2 são 4 e isso não está sujeito a mudança temporal alguma. Pela própria natureza do objeto você percebe isso. Não dá para você imaginar, só de você tentar imaginar você vê que isso é impossível. Assim, que daqui a, não sei lá, daqui a 500 anos, 2 mais 2 não serão mais 4, serão, 5. Não faz sentido. Que o número 4 possa ser chamado pela palavra 5 daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, perfeitamente possível. Porque o nome atribuído às realidades pode ser alterado. Tá? Mas algumas realidades também se alteram, como a cor da maçã. Às vezes é verde, às vezes é vermelha. Mas outras realidades, por exemplo, as de ordem matemática, elas não se alteram. Elas não se alteram. Inclusive, é do fato dessas realidades não se alterarem que a gente pode ter uma noção como a de tempo. Então, a própria noção de tempo depende da existência de elementos que não estão sujeitos ao tempo. Inclusive, nós seríamos incapazes de perceber a existência de algo como tempo, se não existisse em nós algo que está fora do tempo. Percebe? Se nós estivéssemos na integridade do nosso ser, imersos no tempo, nós não poderíamos perceber o tempo como um objeto. O que é um objeto? É uma coisa que está fora de você. Por que a gente não consegue perceber Deus como um objeto? Da onde vem a nossa dificuldade de conceber Deus? Vem do fato de que ele não pode ser colocado para nós como um objeto. Só muito esquematicamente
né, de uma maneira muito fraquinha, muito abstrata. Então, se nós estivéssemos completamente imersos dentro de um oceano, nós não teríamos consciência objetiva desse oceano. Percebe? Então, o próprio fato de nós concebermos o tempo, e nós o concebemos bem, certo? Mostra que tem algo em nós que escapa do tempo, pelo menos relativamente, né? Que é justamente em razão desse algo que nós percebemos a temporalidade. Tempo, no fundo, a palavra tempo, isso aí também é fruto as pessoas falam tempo como se tempo fosse uma coisa fácil de você definir. As pessoas não pensam muito bem no que é tempo. Tá? O objeto tempo ele é concebível, mas as pessoas não pensam muito nisso. Tá? O que a gente chama de tempo, no fundo, é movimento. Tempo, na verdade, é movimento. É uma medida que você faz, é uma comparação que você faz entre movimentos. Então você pega o movimento que é essa aula é um movimento. Ela teve um começo, esse começo vai ter um fim. O que é um movimento? É um trajeto de um início até o fim. Então essa aula ela se desenvolve, então ela é móvel, ela está se desenvolvendo. Tá? Você compara essa aula com, o movimento do Sol em torno da Terra. Aparente ou não aparente, mas é aquele que a gente vê, tá? Pelo qual a gente mede o dia. Aí você compara o movimento dessa aula com o movimento do Sol, tá? E você tira uma noção de tempo. Essa aula dura tanto tempo. Quer dizer, você subdivide o movimento do Sol em torno da Terra e vê e faz um encaixe do tempo dessa aula dentro das subdivisões que você fez. Dá para perceber? Se você para o movimento de todas as coisas, se você para o movimento dessa aula, se você para o movimento das coisas da natureza, se você para o movimento dos corpos celestes, acabou o tempo. Não tem tempo. O tempo é uma medida que você faz do movimento das coisas. Tá? Então, se tudo estivesse em movimento e fosse somente isso, você jamais poderia perceber que essas coisas estariam em movimento. Se só existisse movimento, nada poderia perceber esse movimento. Dá para entender isso? Se tiver todo mundo correndo na mesma direção, na mesma velocidade, vai estar todo mundo parado. Tem que ter uma disparidade para que você possa perceber essas diferenças. Então, o próprio fato de nós conseguirmos conceber o tempo ou o movimento de modo objetivo implica que haja em nós alguma coisa de imóvel e de supratemporal, ainda que não seja eterno, mas que de algum modo transcende a temporalidade física, que é um tipo de movimento específico. Só que isso é o seguinte, não adianta falar. Para algumas pessoas, não adianta você apresentar essas objeções, porque essas objeções exigem que a pessoa intelija algumas coisas. E para a pessoa inteligir algumas coisas, primeiro, ela tem que ter uma predisposição moral específica. Ela tem que estar aberta ao ser, aberta à verdade das coisas. Se ela já estiver psicologicamente na defensiva, quer dizer, se para ela for insuportável que a verdade dela, que a opinião dela seja errada, não adianta você apresentar esses argumentos para a pessoa que ela não vai aceitar. Não vai mesmo. Tá? A não ser que você tenha uma habilidade muito desenvolvida de fazer aquilo que o Sócrates fazia, que é esperar o próprio interlocutor sustentar as suas opiniões nas verdades que ele nega e você apontar para ele a contradição dele. Percebe? Porque, às vezes, o próprio interlocutor, no geral é isso, você vê, o próprio sujeito que diz que Deus que o tempo é o fundamento de tudo, no fundo, ele está pressupondo que o tempo é um objeto. Então, existe um pressuposto implícito ali, que é o seguinte, tem alguma coisa que não é temporal, e por isso eu posso ver o tempo de fora. Então, no geral, essas pessoas, elas
se contradizem. Elas afirmam, ainda que implicitamente, aquilo que elas estão negando verbalmente, explicitamente. Se você tiver uma habilidade muito boa, uma atenção muito plena no que a pessoa está falando, você consegue pegar ela no pulo. No momento em que ela afirmar alguma coisa que pressupõe aquilo que ela está negando, aí você joga ela contra a parede. Talvez isso possa forçar a pessoa a ver que ela está se contradizendo e, de algum modo, ela pode se abrir um pouco para a verdade das coisas. Mas se ela estiver muito obstinada na defesa da própria opinião, ao invés de fazer isso, ela vai te acusar de estar oprimindo, de estar a oprimindo de algum modo. Você está me prendendo num raciocínio lógico, você está me jogando contra a parede ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, não quer dizer que se você apresentar essas objeções para o seu amigo, ele vai aceitar. Mas o importante é que você perceba isso. O importante é que você perceba isso. Que para que você perceba uma coisa, você precisa, em algum aspecto, estar fora dessa coisa. Você não consegue perceber essa igreja objetivamente, quer dizer, como um objeto, estando dentro dela. Agora você está dentro, você consegue porque você veio lá de fora. É a história do mito da caverna de Platão. Né? Você nasceu lá dentro daquele negócio e nunca viu que existia um lado de fora. Para você, aquilo lá é o universo. Você não vai conseguir conceber aquilo como um objeto. Então, e o fato de a gente pensar no tempo de modo tão fácil assim, indica que existe algo em nós que transcende o tempo, em alguma medida. Né? O outro argumento, como eu disse, é o seguinte: existem realidades que estão fora do tempo. Certo? Existem realidades que estão fora do tempo. Né? Para que ele defenda essa afirmação de que o tempo é o fundamento de todas as coisas, essa afirmação tem que permanecer a mesma ao longo do tempo. Percebe? Isso é o princípio de identidade que transcende o tempo. Porque se o tempo fosse Deus, fosse o fundamento de tudo, essa afirmação dele também estaria sujeita ao tempo. E ela também mudaria. E se ela mudasse, o tempo não seria mais o fundamento de todas as coisas. Está percebendo? Assim, ó, tudo está submetido ao tempo, menos essa afirmação que eu estou fazendo aqui. Aí não dá, pô. Aí o que o cara está dizendo no fundo? Eu sou Deus. Por isso que essas coisas, qualquer erro filosófico defendido de modo mais ou menos obstinado, ele tem sua raiz na soberba. Porque no fundo, o sujeito, a gente viu isso no caso do relativismo, o cara diz, tudo é relativo, as opiniões estão sempre mudando, menos a minha. Essa parte menos a minha ele não diz explicitamente, tá? Mas é o que está subentendido no que ele está dizendo, é a mesma coisa. O tempo devora todas as coisas, menos essa afirmação aqui. Não tem jeito. Tá? Então você tem a presença das realidades matemáticas, você tem a sua percepção objetiva do tempo, você tem o fato de que a sua afirmação sobre o tempo ser o fundamento de tudo não se sustentaria se ela fosse verdadeira. Quer dizer, se a sua afirmação for verdadeira, ela tem que ser falsa. Não dá, é uma contradição, e sem dúvida ele não suportaria isso. E outra coisa, o tempo ele é um acidente, percebe? O tempo é uma medida, ele não tem existência por si mesmo. Tira todas as coisas, cadê o tempo? O que é ele? Percebe? Para que exista tempo, tem que primeiro existir coisas. E aí você compara o movimento das coisas e cria uma noção que se chama de tempo, que nada mais é do que você medir o movimento de uma coisa pelo movimento de outra. E todos eles pela eternidade. Quando você fala que Deus é o fundamento de todas as coisas, Deus, embora ele não seja uma substância no sentido físico da coisa, ele tem um caráter substancial, pô. Certo? Deus é uma presença substantiva, ó. Certo? Ele tem uma individualidade, vamos dizer assim. Ele é uma coisa, ó. Você pode dizer assim, metaforicamente, né? Ele é mais do que isso, mas ele é uma coisa. Agora, não dá para dizer muito bem que o tempo é uma coisa, ó. Se você for cavucar o que o sujeito está querendo dizer com isso, provavelmente ele não está querendo dizer que o tempo é o fundamento de todas as coisas. No fundo, ele está querendo dizer que o fundamento de todas as coisas
é uma coisa que a gente chama de matéria. Matéria, não no sentido da matéria corpórea aqui. É uma matéria mais básica ainda, tá? Que é como se fosse assim, você pega todas as coisas que existem, bota no liquidificador e reduz elas ao elemento mais homogêneo que existe nelas, além do qual não tem mais nada. Esse elemento mais homogêneo, sem característica quase que nenhuma, em filosofia a gente chama de matéria-prima. É o caos primordial. No fundo, é isso que está por trás da afirmação de que o tempo é o fundamento de tudo. Se o tempo é movimento, esse movimento incessante é ausência de característica, porque tudo está mudando, o que ele está falando? O fundamento de tudo é o caos. O caos é o fundamento de todas as coisas. E o caos é aquilo que a Bíblia chama de abismo. No início a terra estava vazia e sem forma. Lembra disso? Aquilo ali é o caos que Deus criou. Deus criou esse elemento caótico para poder ordenar com as essências que ele cria depois. Em algum momento a gente vai falar disso melhor. Agora, se você reduz o fundamento da existência a esse caos, a esse abismo, aí é o que a Bíblia fala. Se você olha, um abismo chama outro abismo, né? Então, quer dizer, a sua existência vai começar a ficar abismal também. Isso aí é a base é a base do panteísmo. Acabei entrando no panteísmo sem querer. É a base do panteísmo. Num certo sentido, é a base do gnosticismo também, né? E no fundo é o que o demônio quer que a gente pense, que a ordem veio do caos. Percebe? E assim, a eternidade veio da temporalidade e não o contrário. O perfeito veio do imperfeito. Quer dizer que se você somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, em algum momento vai dar 1. Percebe? Isso é inconcebível. Mas assim, a pessoa tem que ter um mínimo de boa vontade o coração dela não pode estar endurecido, igual do faraó, entendeu? Senão não adianta. Você vai lá, faz um milagre na frente da pessoa e não adianta. Não estou dizendo que é o caso. Eu só estou te alertando porque às vezes a gente fica frustrado de não conseguir provar as coisas para algumas pessoas. Isso acontece. É um pouco por inabilidade nossa, mas também muito por um certo apego exagerado à nossa opinião. Porque o que é próprio da opinião é que a opinião ela é sempre conveniente para o sujeito que a adota. Por que as pessoas se apegam tanto às opiniões? Por que nós nos apegamos tanto às opiniões? Porque a opinião descreve as coisas de tal modo que você apareça no cenário de um modo, vamos dizer assim, ela descreve a realidade de tal modo que isso seja, vamos dizer assim, que isso te dê indulgências, que isso te perdoe de um monte de coisa, que isso te permita fazer um monte de coisa. Então ela é conveniente para você, você aparece melhor no cenário de acordo com as suas quando você descreve esse cenário a partir de opiniões. As opiniões são descrições da realidade baseadas na sua preferência e não baseadas no que a realidade realmente é. Percebe? Então, se a gente se apega muito às nossas opiniões, quando alguém vem com a verdade e te mostra que as coisas não são tal como você as descreve, você tem a sensação interna de que você vai morrer. Dá para entender? Você tem a sensação interna de que você está sendo destruído. É essa sensação interna de que você está sendo destruído que o filósofo verdadeiro, ou que o cristão verdadeiro, busca com todas as forças. Ele quer ser destruído pela verdade. Ele quer que o homem velho, que é aquele que quer um mundo do jeitinho dele, seja destruído, porque é ele que atrapalha a gente na nossa vida. Então você tem aí dois caminhos bem diversos. Um onde o sujeito gostaria muito de ser Deus, e que, portanto, o mundo funcionasse do jeito que ele prefere, e, portanto, ele psicologicamente descreve o mundo de tal jeito que faça ele aparecer melhor nesse mundo, e ele se apega a essa descrição e não abre mão dela de jeito nenhum. E quando alguém a ataca de forma clara e objetiva, ele sente que está sendo destruído de algum modo, e às vezes se agarra mais profundamente nela ainda. E do outro lado você tem um sujeito que é o seguinte: olha só, o meu interesse último não sou eu quero saber como é que as coisas são. Tá? E se para saber como é que as coisas são eu tenho que sacrificar
o homem velho dentro de mim, quer dizer, se eu tenho que sacrificar os meus desejos, as minhas preferenciazinhas, os meus apegos, ótimo, melhor ainda, porque eu não aguento mais isso. Eu quero saber como é que as coisas são. Então são não são nem dois caminhos diferentes, são duas maneiras diferentes de você enfrentar a realidade mesmo da vida humana. Mas eu estou dizendo isso só para você saber que às vezes é frustrante mesmo, a pessoa não vai aceitar, aí assim, não dê pérolas aos porcos. Tem hora que realmente você tem que falar assim, aí você reza para Deus abrir o coração da pessoa, hein? Porque senão não vai. Mais alguma coisa? Bem, então olha só. Deixa eu controlar o tempo aqui. Antes da gente entrar no panteísmo na semana que vem, vou falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma, que vai ser importante isso para a gente falar do panteísmo. Tá? Uma das consequências do panteísmo é justamente que a imortalidade da alma se torna inconcebível. Tá? O panteísmo, grosso modo, é aquela ideia de que Deus não transcende a realidade criada. Deus não é transcendente à ordem da natureza, à ordem cósmica. Ele, de algum modo, está mesclado nessa natureza, como uma alma que penetra todas as coisas, ou como a própria matéria da qual todas as coisas são feitas. Então, costuma-se enunciar o panteísmo dizendo que, segundo o panteísmo, tudo é Deus. Mas esse tudo é Deus deve ser entendido não no sentido de que esse copo é um Deus, esse celular é um Deus, essa carteira é outro Deus. Não é assim. É mais ou menos como nós podemos dizer que as ondas do mar, no fundo, são mar. São apenas modulações de um único oceano. Então, no fundo, a realidade da onda, ela é mais ou menos ilusória. Ela é só uma modificação do próprio oceano, que é a verdadeira realidade. Então, essa carteira, essa jarra, esses bancos, cada um de vocês, seríamos apenas modulações de Deus, que é a única realidade existente. É claro que uma das consequências disso é que eu, individualmente, não posso ser imortal. Individualmente, eu sou uma onda no oceano. E como toda onda no oceano, uma hora eu retorno para aquela única coisa que existe, no final das contas, que é o próprio oceano. Então, uma das consequências do panteísmo não existe alma imortal. Tá? Inclusive, a sua própria individualidade é uma ilusão. No fundo, você é Deus. E o grande despertar humano é uma tomada de consciência de que, no fundo, ele é Deus. Mas essa tomada de consciência se confunde com uma aniquilação da sua individualidade no próprio Deus. Você descobre que você não era você. E lembra que você, no fundo, é Deus. Está dando para imaginar o negócio? A gente vai falar disso melhor na semana que vem. Mas como esse problema está ligado, de algum modo, com a noção de imortalidade da alma, eu vou falar bem rapidamente aqui da imortalidade da alma e como é que a gente pode provar, de algum modo, que a alma é imortal. Olha só. A palavra alma, um dos significados dela é aquilo que anima alguma coisa, aquilo que vivifica alguma coisa. Tá? Então, quando você olha para uma pedra e olha para uma planta, você percebe que tem uma diferença muito clara. Tá? A pedra, se nada acontecer com ela, ela vai continuar do mesmo jeito para sempre. O que não é o caso de uma planta. Você percebe que a planta, o vegetal, ele não se reduz àquele componente corpóreo que está ali. Existe uma força ali dentro, que você obviamente não vê com os seus olhos, mas que você induz, que você intui, a partir das modificações que ocorrem naquele vegetal e que não podem ser atribuídas aos fatores externos. Pelo menos não totalmente. Quer dizer, quando eu pego uma pedra e enterro, eu posso jogar água, eu posso botar no sol, eu posso deixar tomar ali o orvalho da noite, que não vai acontecer nada. Ou pelo menos não vai acontecer nada cuja causa seja a própria pedra. A pedra vai ficar molhada, vai ficar suja.
ela pode se consolidar com outra pedra e virar uma rocha, tudo isso pode acontecer. Mas nada disso me faz atribuir, ou pode ser atribuído à própria pedra. Diferente se eu pego uma semente de goiaba e boto na terra. Aí eu jogo água, deixo o sol bater e etc. Daqui a pouco nasce uma árvore que gera uma frutinha específica com um monte de sementinha daquela. Nasce uma goiabeira, que vai dar um monte de goiaba, dentro da qual tem um monte de semente de goiaba. Eu poderia pensar, pô, mas isso aí não é causado, assim como a formação das rochas, isso aí também não é causado pelo sol, pelo vento, pela chuva, pela terra? Aí a gente faz o teste, vamos pegar agora uma semente de manga e botar ali e vamos ver se vai dar goiaba. Porque o sol vai ser o mesmo, a chuva vai ser a mesma, a terra vai ser a mesma. Se eles forem o agente causal da goiaba, tem que dar goiaba aqui também. E não dá da manga, que é muito diferente de goiaba. Aí você percebe que tem algo acontecendo aqui que não pode ser atribuído essencialmente a essa causalidade externa. O sol, a chuva, o vento, a terra. Tem que ser atribuído à própria semente. Certo? E não pode ser atribuído ao que a semente tem de mineral, ao que ela tem de corpóreo, ao que ela tem em comum com a terra, com o ar. Então você começa a perceber que tem um componente ali dentro, tá, que anima aquela matéria. E que, dadas as condições adequadas, esse componente vai desenvolvendo aquela matéria. De uma maneira meio milagrosa mesmo, meio mágica. Tá? Então, existe uma força ali dentro que anima aquela matéria. Tá? Isso a gente chama de vida ou de alma. O vegetal tem alma. Isso é a alma do vegetal. Nos animais isso é mais complexo um pouquinho, porque os animais têm órgãos perceptíveis, então essa alma vai animar o olho, vai permitir que você veja, que o animal ouça, que ele sinta o cheiro, que ele se movimente pelo corpo da terra, mas é a mesma alma, num certo sentido. Ela está animando o corpo. Tá? No caso do ser humano também. Tá? Essa alma vai botar o seu cérebro em funcionamento, fazer o seu coração bater. É ela que vai embora quando você está diante de um defunto. Sabe quando morre uma pessoa, você vai lá no velório da pessoa, aí você vê o corpo lá. Mas você sabe que tinha alguma coisa ali que não está ali mais. Porque ele não está mais animado. Isso que saiu dali é o que a gente chama de alma, que a gente chama de ânima, que é o que anima os componentes corpóreos ali, fazendo com que eles adquirem funções e capacidades que os simples minerais, os simples corpos não possuem. Essas capacidades são basicamente nutrição, desenvolvimento, reprodução, deslocamento motor, no caso dos animais, percepção, imaginação, a apetência, né? o querer, o desejar as coisas, etc. Tá? Ok. Acontece que, no ser humano, existe uma potência, uma característica, uma capacidade na alma humana, tá, que, se você olhar bem para ela, você vai perceber que ela não anima nada. Quer dizer, você vai perceber que ela não está ligada a nenhum corpo. Não é fácil perceber isso. Tá? Você pode perceber isso por meditação, por recolhimento, mas é muito difícil. Tá? Sócrates percebia isso por recolhimento. Se fechava em si mesmo e falava, opa, tem um negócio aqui que não está ligado a nenhum órgão corpóreo em mim. Santo Agostinho também fazia isso. Mas existe um meio mais analítico, mais dialético de você perceber isso aí, que é o que a gente vai tentar explicar aqui. Então, olha só, é a mesma alma humana, quer dizer, o ser humano também tem uma alma, ele também tem um princípio, uma força que bota isso tudo aqui em movimento, um movimento que não depende do que está acontecendo comigo aqui fora, certo? Quer dizer, o fato de eu estar pensando aqui, dos meus órgãos estarem digerindo a comida aqui dentro e etc., não é porque eu estou sendo empurrado como uma bola de sinuca pelo vento, pela terra ou por qualquer coisa assim. É porque tem uma força aqui dentro que, embora ela reaja ao vento, à terra, à chuva,
ela reage de uma maneira própria. Então tem um princípio ativo aqui dentro que anima esse corpo que eu sou. O que eu estou dizendo é que a nossa alma não se reduz apenas a essa função de animar o corpo. Ela tem uma outra função que se sobrepõe à função da nutrição, do crescimento, da reprodução, da percepção, do deslocamento motor, da imaginação. Se sobrepõe a essas funções e que não é uma função animadora do corpo. O que quer dizer que ela é uma parte da nossa alma, por assim dizer, que não está ligada a nenhum órgão corpóreo. Quer dizer, a potência nutritiva da minha alma, ela está ligada de algum modo, sei lá, ao meu estômago, ou qualquer coisa assim. A potência visiva da minha alma está ligada, evidentemente, ao meu olho. Se eu perco o olho, essa potência ainda continua existindo, mas ela não pode se realizar. Eu não vejo mais. A potência, sei lá, cardíaca do meu corpo está ligada ao meu coração. Se eu perco o coração, ela continua existindo na minha alma, mas é uma potência que não pode se realizar, porque o órgão corpóreo que ela anima não está mais ali. A potência imaginativa está ligada ao meu cérebro. Se eu tenho um defeito no meu cérebro aqui, perco um pedaço dele, tem uma parte da minha memória e da minha imaginação que não vai poder funcionar mais. Porque a imaginação e a memória animam o cérebro. A visão anima o olho, a audição anima, sei lá, o ouvido, os tímpanos, alguma coisa assim. Mas tem algo no ser humano que não anima nada. Esse algo é o que os filósofos chamavam de intelecto. Intelecto. O intelecto humano, tá? Ou hoje a gente falaria a inteligência humana, ao contrário do que nos ensina hoje, ela não é o órgão, ela não se confunde com o cérebro, tá? E nem é uma potência da alma que anima o seu cérebro. Ela não está atrelada ao seu cérebro, embora ela tenha uma relação indireta com o seu cérebro, porque ela tem relação com a imaginação. E a imaginação anima o seu cérebro, de fato. Tá? E como é que a gente sabe que a inteligência, que o intelecto não está ligado a nenhum órgão corpóreo? Olha só. Os corpos externos, eles possuem características. Tá? Eles ocupam um lugar no espaço, então eles têm um tamanho, tá? Eles têm uma medida, eles se movimentam, e eles têm qualidades específicas. Eles têm cor, eles têm cheiro, eles têm sabor, e etc. Quando eu vou me nutrir, é evidente, tá, que o objeto da minha potência nutritiva é o corpo. Eu não consigo me alimentar de uma coisa só olhando para aquilo, eu preciso comer aquilo. Então eu pego ali o chocolate, mastigo, como, e aquele chocolate vai passar por um processo aqui de purificação aqui dentro, e parte dele vai se integrar na minha matéria. Então não precisa nem provar que é evidente que a nossa potência nutritiva, ela tem por objeto o corpo. Tá? O meu corpo, principalmente, mas também aqueles corpos que entram no meu corpo pela boca e que vão ser integrados no meu próprio corpo. Então o objeto da minha potência vegetativa, da qual a mais importante é a nutritiva, é o meu próprio corpo. Tá? No caso dos órgãos da percepção, tá? O objeto ainda é corpóreo. Quer dizer, eu só posso ver aquilo que está na minha frente como um corpo. Certo? Mas já tem uma diferença em relação ao objeto próprio da nutrição, a operação nutritiva. Tá? Porque para ver você e guardar você na minha memória, eu não preciso te triturar com os meus dentes. Eu não preciso nem tocar na matéria do objeto visível para poder vê-lo e guardar a imagem dele na minha memória. Ok? Não tem como, não tem como comer um chocolate sem destruir o chocolate, mas tem como perfeitamente ver um chocolate, desejar um chocolate, sem nem tocar no chocolate. Mas isso que eu vejo do chocolate,
e que eu guardo na minha imaginação e na minha memória, ainda é dotado de qualidades corpóreas. Embora não seja material no sentido estrito, tá? Ainda tem, eu consigo lembrar do cheiro do chocolate, do sabor do chocolate, da cor do chocolate, etc. A gente já falou disso aqui em algumas aulas, mas é necessário repetir um pouco. Então, tem essa imagem, embora ela já seja um pouquinho mais sutil, ela já esteja caminhando na direção de algo espiritual, vamos dizer assim, formal, ela ainda tem muitas características corpóreas. Tanto é que basta começar a falar de comida num lugar assim, que daqui a pouco fica todo mundo com fome, não é assim? É evidente. Então, isso quer dizer o quê? Que os objetos próprios da minha percepção, eles também são objetos corpóreos. Seja porque eu vejo pelo olho, então eu preciso ver um objeto que também seja corpóreo, que esteja no mesmo plano que o olho, tá? Ou isso vale para qualquer um dos 5 sentidos. Mas mesmo a minha percepção interna, que é a imaginação e a memória, embora ela não dependa da presença do objeto físico na minha frente, quer dizer, eu posso me lembrar do chocolate sem ter um chocolate aqui diante de mim, tá? O objeto que ela lembra aqui dentro ainda é cheio de características corpóreas. Ele ainda tem uma figurinha, ainda tem cheiro, ainda tem sabor, alguma coisa assim. Tá? Eu não posso me alimentar dele, mas eu posso me deleitar com ele. Inclusive, isso já configura pecado. Se ficar se deleitando demais num objeto imaginário. Porque isso está extremamente atrelado ao seu corpo. E às coisas externas. E é justamente por isso que a potência visiva depende do olho e a imaginação depende do cérebro. Percebe? O objeto ainda é um pouco corpóreo, então essa potência está atrelada a um órgão corpóreo aqui, que faz ela participar desse plano. E assim como o meu cérebro não tem contato com o mundo exterior, da mesma forma que o meu olho tem, certo? O meu olho tem contato com o mundo externo, então eu preciso estar na presença do banco para ver o banco. Mas o meu cérebro não tem contato com o mundo externo. E, analogamente, a minha imaginação também não precisa de contato com o objeto externo. Ela percebe, ela não precisa estar na presença do objeto para lembrar e para imaginar. Ela faz isso com aqueles elementos que eu captei pelos olhos, mas que ficaram retidos aqui dentro, no meu cérebro, na minha imaginação, de algum modo. Tá. Agora, olha só. Então, partindo dessa descrição que eu fiz até agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aquela história que eu contei aqui numa das primeiras aulas, de quando a gente está na escola e está aprendendo matemática. A professora pega lá 3 quadradinhos de madeira e dá na sua mão. Um quadradinho amarelo, um vermelho e um verde. Por que ela dá um quadradinho de cor diferente? Porque ela quer que você perceba alguma coisa que não é a cor. Certo? Ela te dá 3 quadradinhos, um de cada cor. Tá? Depois ela te dá 3 objetos com essas mesmas 3 cores, mas que tem uma outra forma, um triângulo, por exemplo, 3 triângulos. Ela quer que você perceba o quadrado, e não o amarelo, o verde e o vermelho. Cor você já aprendeu em casa, mas as formas geométricas você vai aprender ali na escolinha. Depois, ela reduz uma dimensão desses quadrados. Esses quadrados existem em 3 dimensões, certo? Quadrado que você pega com a mão. Ela vai para o quadro e faz um quadradinho no quadro. Ou ela faz num papelzinho, só em 2 dimensões, sem profundidade, e te dá 3 quadradinhos. Aí você fala, opa, tem a mesma forma que tinha naquele lá, tem aqui. Então, a profundidade não é importante para a existência do quadrado. O quadrado pode existir em 3 dimensões ou em 2. Você não faz esse raciocínio lá na hora, mas é isso que a sua inteligência está captando aos pouquinhos ali. Depois ela faz no quadro. Tá? E no quadro você fala, eu não preciso nem pegar o negócio direito, eu posso só ver o negócio e eu já consigo perceber que tem a mesma forma que tinha naqueles 3 quadrados que eu peguei, naquele que não tinha profundidade, tem naquele ali que eu só estou vendo e que eu não posso nem pegar, porque está no quadro. Daí a pouco ela pede para você imaginar o quadrado. Imagina aí um quadrado azul.
um quadrado vermelho. Aí você imagina. Você fala, caramba, eu não preciso nem ver com os meus olhos esse negócio. Ele continua existindo mesmo eu só imaginando ele aqui na minha cabeça. Está dando para entender? Uhum. Você tá reduzindo dimensões corpóreas. Ó. Você está passando a faca e jogando dimensões corpóreas fora e fazendo o quadrado ficar cada vez mais onírico, mais sutil. Tá? Mas o quadrado da sua imaginação ainda tem aí, ele ainda tem uma coloração, ele tem um tamanho, você pode imaginar um pequenininho, um grandão, ó, um maior ainda, você consegue imaginar tudo isso. Né? Mas daí a pouco, ela vai fazendo você perceber as propriedades comuns a esses vários quadrados imaginários que você está pensando. Ó, repara que todos eles têm os 4 lados iguais. Grande, médio ou pequeno, vermelho, verde, azul, todos eles têm 4 lados iguais. E é isso que estava presente naqueles quadradinhos que você pegou com a mão, naquele de papel, naquele do quadro e nesses que estão na sua imaginação. E você pode pintar ele das cores que você quiser, aumentar o tamanho deles, desde que você mantenha essa proporção entre os lados, eles vão continuar sendo a mesma coisa sob certo aspecto. Aí, aos poucos, a sua mente está sendo elevada a um nível de compreensão que já não tem mais nenhuma característica corpórea. Você captou a pura essência do que é ser quadrado. Aí a professora fala, então, ser quadrado é ter 4 lados iguais. É ter 4 lados iguais. Aí você, cara, entende. Agora você fala, não é que eu vi, toquei, imaginei. Eu entendi o que é ser um quadrado. Ó. E no momento em que você entende o que é ser um quadrado, você entendeu algo sobre todos os quadrados que existem. Quando você viu só aquele. Quando você imaginou, essa imaginação, ela já servia para alguns quadrados, mas não para todos, porque você imagina ele de um certo tamanho, de uma certa cor. Agora, quando você entende o ser do quadrado, você captou algo que serve para qualquer quadrado, independente do tamanho, independente de onde ele esteja, de quantas dimensões ele tenha e etc. Basta que ele tenha 2, porque isso faz parte da essência do quadrado. Está dando para entender? Isso é difícil, a gente faz isso o tempo inteiro, tá? A gente não conseguiria conversar um com o outro se a gente não captasse essas essências. Porque quando eu falo de vegetal aqui, eu não estou falando, não estou apontando para planta nenhuma, nem vocês precisam imaginar planta necessariamente. Vocês já sabem o que é ser um vegetal. Então a gente está lidando com esses objetos o tempo inteiro. Tá? Mas quando a gente começa a olhar para eles com mais cuidado, a gente percebe que eles escapam um pouquinho da nossa atenção. A nossa atenção não consegue ficar muito tempo neles. Tá? Esses objetos, eles não têm nada de corpóreo. O que tem de corpóreo na essência de um quadrado? Não tem nada. Não tem nada. Alguém poderia dizer, tem a extensão? Não, porque independe do tamanho. Eu estou captando só a proporção. Tem que ter 4 lados iguais. O tamanho desses 4 lados aí pouco importa. O que eu captei transcende até a extensão. Se a gente quer um exemplo melhor ainda, a professora te dá 4 bananas, 4 maçãs, 4 morangos. E todo esse processo se desenvolve até que você capta a ideia de 4. Você captou a ideia de 4. A quatreidade, vamos dizer assim, ou o quaternário, alguma coisa assim. Você captou a pura ideia do que é ser número 4. Tudo que existe em 4 no mundo participa de algum modo dessa essência que você captou aí. E qual é a cor do número 4? Qual é o cheiro dele? Qual é o tamanho? Onde que ele está? Percebe que não tem nada de material nele? Nada de corpóreo nele? Agora, aí que está o raciocínio para entender que a alma é imortal. Se você capta um objeto totalmente incorpóreo, só pode ser por meio de uma capacidade incorpórea que você tem.
Se eu consigo ver esse banco na cor que ele realmente é porque a lente dos meus óculos, ela mesma não tem cor nenhuma. Se essa lente fosse preta, a cor desse banco chegaria para mim preta. Se a minha inteligência tivesse algo de material, eu não poderia captar um objeto totalmente imaterial. O máximo que eu conseguiria é o que a imaginação consegue. Meio imaterial, mas com resquíciozinho de matéria, porque ela está ligada ao cérebro. Percebe? Os medievais diziam isso assim, eles formulavam o seguinte princípio: aquilo que é recebido por algo é sempre recebido ao modo desse algo. A água que é recebida por essa jarra ganha o formato dessa jarra. O banco marrom que é recebido por um óculos de lentes pretas, ele chega para mim preto. Percebe? Mas se eu tenho um óculos que não tem cor nenhuma na lente, e o nosso olho é transparente nesse sentido, eu consigo captar todas as cores. Porque eu não perverto aquilo que chega até mim. E se eu tenho algo que me permite, se eu consigo captar objetos que não têm nenhum traço de corporeidade ou de materialidade, só pode ser porque tem um receptáculo em mim, tem uma capacidade em mim, que consegue receber essas coisas sem manchá-la com nenhum traço de materialidade. E uma coisa capaz disso só pode ser ela mesma imaterial. Então, a prova de que a nossa inteligência é incorpórea é o fato de que ela capta objetos incorpóreos. O que, se a gente pensar direitinho, é uma coisa muito óbvia. É uma coisa muito óbvia. Eu não poderia conceber uma coisa incorpórea por meio de uma realidade corpórea. Certo? Isso seria que é mais ou menos como colocar um elefante dentro de um fusca. Não tem proporção adequada. Eu não posso receber uma coisa de natureza superior em um receptáculo de natureza inferior. Tá? E o fato é que o ser humano recebe coisas de natureza superior, como as verdades da matemática, que são os exemplos mais claros. Por isso Platão colocou lá, não entre aqui quem não saiba geometria, aritmética, matemática. Porque se você entendeu isso pela matemática, você entende que, caramba, existe algo no ser humano que não é corpóreo. Esse algo está onde? Está na alma. E se esse algo que está na alma não está ligado diretamente a nenhum órgão corpóreo, ele não tem mais a função de ânima. Ele não anima nada mais diretamente. Por isso ele é chamado de espírito. Por isso ele é chamado de espírito. Então, espírito não é uma outra coisa que existe em cima da nossa alma. Ele é a função incorpórea da nossa alma. Aquela pela qual a gente capta objetos incorpóreos. Certo? Então, quando as pessoas perguntam qual a diferença entre alma e espírito, é a mesma coisa. Alma é o nome que você dá para a sua alma na medida em que ele exerce uma função de animar o seu corpo e os seus órgãos corpóreos. Espírito é o nome que você dá para a sua alma na medida em que você está chamando a atenção para aquela capacidade que ela tem de captar objetos incorpóreos. Porque se ela tem essa capacidade mesmo, quer dizer, a potência que ela tem de captar esses objetos, ela é mesma incorpórea. Então ela não anima nada. Os filósofos chamavam isso de espírito. Tá? Não é uma coisa diferente da alma, está claro isso? É só uma capacidade, igual você tem a visão, a audição, a concupiscência, são potências da sua alma, você tem uma ali que não anima nada. Então ela é digna de ganhar um nome diferente, que é espírito. Tá? É ali que Deus fala com a gente. Deus fala com a gente ali, não é na imaginação. A imaginação até serve na oração como um suporte para você chegar lá. Lá é o quarto escuro que Deus, é o quarto que Jesus manda a gente entrar para rezar. Entra no quarto, fecha a janela, quer dizer, se desliga da dimensão da sua alma que está ligada ao corpo e entra nesse lugarzinho aqui, porque é só lá que eu posso falar com você. Eu sou em espírito, e em espírito eu tenho que ser adorado. Certo?
Agora, veja bem, a inteligência humana, o intelecto humano, não é a alma humana, é uma potência dela. Então, até agora, a gente não provou que a alma é imortal. A gente só provou que tem algo de incorpóreo na alma. Tá? E quando a gente fala incorpóreo, a gente está subentendendo imortal, certo? Porque só é mortal aquilo que é composto de alma e corpo. Por que a pedra não morre? Porque ela é só corpo. Por que o vegetal morre? Porque tem alma e corpo. Morte é a separação da alma e do corpo. Lembre do defunto. Tá? O corpo está ali, mas a alma não está. Separou alma e corpo, você tem a morte. Tá? Aquilo que não anima corpo nenhum também não pode morrer. Assim como a pedra que não é animada por alma nenhuma não pode morrer, aquilo que não é material, que é incorpóreo e que não anima nada de corpóreo também não pode morrer. Dá para perceber? Então a pedra também é imortal, sob certo aspecto. Certo? Ela pode ser destruída. É uma outra coisa, mas ela é imortal porque ela não tem vida, negativamente falando. Mas o nosso espírito é imortal porque não está ligado a nenhum corpo. Só que o espírito não é o seu eu. Ele é uma capacidade que você tem. A sua visão não é você. Certo? A sua imaginação não é você. Então a sua inteligência também não é você. Uhum. Só que veja bem, é possível existir visão sem que exista um sujeito que veja? É o mesmo problema do tempo. Não pode existir tempo se não tem aquelas coisas que se movem. Não pode existir vermelho se não existir aquilo que é vermelho. Você não anda na rua e encontra um vermelho por aí. Você encontra um carro vermelho. Certo? Então, tem coisas que têm uma existência que a gente chama em filosofia de acidental. O que é uma existência acidental? É uma existência que depende de um sujeito. Se eu tirar o sujeito, ela vai embora junto. Se eu tenho um carro vermelho e eu tiro o carro, o vermelho vai embora junto. Agora, se eu tenho um carro vermelho e tiro o vermelho, o carro continua. Percebem? A inteligência é uma coisa assim. Se eu tiro a inteligência, o sujeito no qual ela está continua. Mas se eu tiro o sujeito inteligente, a inteligência vai embora junto. A inteligência é um acidente. Ela não existe em si mesma, ela existe em outra coisa. Então, se existe em mim um espírito, uma capacidade incorpórea, e eu cheguei a essa conclusão porque eu percebi que eu capto objetos incorpóreos, então pelo objeto que eu capto, eu entendi que eu tenho que ter uma capacidade incorpórea. E como a capacidade é um acidente, e o acidente não existe sozinho, ele depende de um sujeito, eu capto agora que tem um sujeito em mim que é incorpóreo também. Porque um acidente incorpóreo não pode estar em um sujeito corpóreo. Pela mesma razão que o objeto incorpóreo não pode ser captado por uma faculdade, por uma capacidade corpórea. Então, se eu capto a essência do triângulo, eu tenho que ter uma faculdade que seja tão incorpórea quanto o triângulo. E se eu tenho uma faculdade que seja tão incorpórea quanto a essência do triângulo, é porque tem um sujeito dentro de mim que é tão incorpóreo quanto essa capacidade e quanto o triângulo. Certo? Esse sujeito, São Tomás de Aquino chama de essência da alma. Então tem um núcleo na alma humana que também não depende de corpo nenhum e não está atrelado a corpo nenhum. O que quer dizer, usando um exemplo que um professor meu dá e que é muito ilustrativo, se você está andando na rua e um caminhão passa em cima de você, tá? Algo em você vai continuar. Precisamente o núcleo da sua alma. Porque se ele não está ligado a corpo nenhum, pode esmagar o seu cérebro. A roda do caminhão pode esmagar o seu cérebro. Ela não vai afetar isso. Tem algo em você que não é afetado por nenhuma força corpórea. Você não vai ver mais nada, você não vai ouvir mais nada, você não vai digerir mais nada, você não vai crescer mais, você não vai nem imaginar mais. Tudo isso vai parar de funcionar. Tá? Mas aquilo que em você não depende de corpo nenhum não pode ser afetado corporalmente por um caminhão, por maior que ele seja, por maior que seja a velocidade dele. Isso continua existindo. E é isso que nós seremos, por assim dizer,
durante o período que vai da nossa morte até o juízo final, quando ocorrerá a ressurreição dos corpos. Percebe? É um momento em que o ser humano, o momento do juízo particular até o juízo final, é um período durante o qual nós teremos uma existência meio que parcial, amputada. Certo? É claro que se a gente for para o céu, a gente nem vai sentir isso. Tá? Vai ser uma maravilha. Isso não vai ser a gente não vai sentir isso como uma deficiência. Tá? Mas as pessoas que morreram e que estão no céu, elas não estão corporalmente, tirando a Virgem Maria e Nosso Senhor. Elas estão com essa instância aqui. Só que elas estão tão integradas em Deus que é como se elas nem precisassem mais do corpo, embora pela justiça divina o corpo será readmitido a elas no final. Mas deu para perceber? E isso aqui, se você meditar bem, é uma lógica implacável. Você só consegue quebrar isso dizendo o seguinte: não é verdade que o ser humano capte objetos incorpóreos. Só que no momento em que você diz isso, você está negando isso que você está dizendo. Porque afirmar uma verdade tão universalmente assim é pressupor que ela seja uma verdade pura, que ela não dependa de nenhuma mudança corpórea, que ela não vai mudar ao longo do tempo, ao longo da história. Então não tem como, se o sujeito fala assim, não é verdade, em nenhum momento, nenhum ser humano, em lugar nenhum, possui algo de incorpóreo. Tá, então como é que você está enunciando para mim uma verdade tão incorpórea e tão universal quanto essa? Ou você admite que amanhã você pode mudar de opinião e pode ser que amanhã existam seres humanos que captem, e se ele admitir que amanhã pode acontecer isso, por que não pode ser agora? Estão percebendo? Então isso aí é uma prova, é a prova que o São Tomás usa, uma das, para provar que a alma humana é imortal. Por que a alma do animal não é imortal? Por que o animalzinho não vai para o céu? Porque a alma dele tem função puramente de ânima mesmo. Ela anima o corpo dele. Ele chega no máximo na imaginação e na memória. Ou na estimativa, que é um raciocínio feito com bases imaginárias. E, no geral, a dificuldade que as pessoas têm de entender esses argumentos é porque elas estão pensando como os animais pensam, usando um raciocínio de base imaginária. Elas não conseguem pensar sem imaginar. É claro que a gente precisa da imaginação para pensar, mas a imaginação é como se fosse um trampolim que você tem para chegar à concepção de verdades abstratas que não dependem da imaginação. É aquele momento em que a gente está raciocinando e daqui a pouco você capta uma verdade tão profunda e tão evidente que você fala, aí você para, você fala, caramba. Aí você volta para o mundo da imaginação. Como é que é mesmo? Explica de novo. Aí você pede para o professor explicar de novo, porque chegar lá sozinho é difícil às vezes. Quando você chega naquele ponto lá em cima, você já não está usando a imaginação mais. E é por isso que parece que tudo para aqui dentro. Sabe o que eu estou falando? Quando você entende uma coisa mesmo, você fala, caramba, entendi. Aí daqui a pouco você volta para o mundo do corpo, da falação mental, da explicação e etc. Agora, tem pessoas que não conseguem chegar nesse ponto, e elas só conseguem pensar por meio de imaginação. As crianças são assim. Não dá para explicar, eu não posso explicar para o meu filho a essência do triângulo ainda. Ele precisa ficar pegando, vendo o triângulozinho, o quadradinho. Agora, tem pessoas adultas que... Aí o problema da moral em filosofia e em teologia. Por estarem... por não terem cultivado as virtudes morais, que liberam o nosso pensamento da força distrativa do corpo, o pensamento delas está muito enraizado na imaginação. Então elas não conseguem pensar aquilo que não é imaginável, aquilo que transcende a imaginação. Aí o cara começa a acreditar que é possível viajar no tempo. Não dá para viajar no tempo, dá para ir lá no futuro e depois voltar aqui. Todas essas coisas, existem vários, multiverso, todas essas coisas, não estou dizendo que elas são falsas, é o seguinte, elas podem muito bem ser imaginadas, mas elas não podem ser pensadas. Não dá para pensar essas coisas. Eu conheço gente que fala assim, não, a física quântica está provando que 2 mais 2 não são 4. Na década de 68 eles pichavam nas universidades da França. Estamos salvos, 2 mais 2 não é mais 4.
Eles realmente acreditavam nisso. Se você pensa com a imaginação, você acredita nisso. Mas se você aprendeu a usar a inteligência, o raciocínio, você vê, não, isso aí não dá. Isso é impossível. Isso é um raciocínio puramente imaginário. É a mesma coisa dizer que o homem foi gerado de um não humano. O homem veio do macaco, falando grosseiramente. De forma pura, material, assim. É impossível isso. Agora, dá para imaginar. Inclusive, a gente, no geral, acredita nisso porque a gente viu desde pequenininho, né, na escola, aquele desenho do macaquinho. Né? Aí vira um ser humano lá no final. Né? Lembra daquela evolução? Aquilo ali está falando com o quê? Com a sua imaginação. Pô. E se você só pensa com a imaginação, você fala, claro que dá, ué. É tão semelhante fisicamente. Mas começa a pensar nisso para você ver se dá. A gente vai falar dessas coisas aqui mais futuramente. Deu para entender esse raciocínio? De que existe no ser humano um componente que é incorpóreo. A gente chegou nesse componente percebendo que a gente capta objetos incorpóreos. Para captar, nós temos que ter uma capacidade incorpórea. E como a capacidade depende de um sujeito, nós temos um sujeito em nós que é incorpóreo. Esse sujeito, São Tomás chama de a essência da alma. A gente pode chamar também de espírito, por analogia com a própria inteligência. É nesse sujeito que o efeito do seu batismo acontece. Pô. Quando você é batizado, tá? a graça, ela age ali para transformar você. Para transformar você. E, posteriormente, ela vai reverberar também nas faculdades que estão enraizadas ali. Porque, olha que interessante, para finalizar, se a sua visão depende da alma e do olho, porque a potência para ver é da alma, mas o órgão pelo qual essa potência vê é do corpo, a sua visão está enraizada no composto de alma e corpo que você é. Certo? O indivíduo humano é um composto de corpo e alma. A sua potência de ver, a sua capacidade de ver está enraizada nesse composto. Por isso que, perdido o corpo, ela não funciona mais. Ela só existe como princípio na sua alma. A imaginação depende do cérebro. Então ela está enraizada nesse composto de alma e corpo, que você é. Tirou o corpo, você não imagina mais. Essa potência ainda existe como princípio na alma, mas ela não pode se realizar. Que a raiz dela está na união, a funcionalidade dela só ocorre na medida em que há essa união. Mas a sua inteligência, que não depende do corpo, não está enraizada no composto de alma e corpo que você é. Ela está enraizada somente na sua alma. E naquela região da sua alma que não depende do corpo. Por isso que quando você morre, tudo aquilo que em você não depende do corpo continua. Tudo aquilo que depende para de funcionar. Então, a pergunta que as pessoas às vezes fazem, o que continua conosco depois da morte? Continua a sua inteligência e a sua vontade, que é o apetite que deriva da inteligência, que é aquilo pelo que você quer coisas do ponto de vista universal. É o seu apetite pelo bem, pela felicidade, pela justiça, pela sabedoria e etc. Então, o ser humano separado do corpo, tá? Ele tem uma inteligência e tem uma vontade. O restante das outras capacidades estão lá como que enroladas, esperando a ressurreição dos corpos para que elas possam voltar a operar, embora nem todas vão voltar a operar, porque vai ter o chamado da glorificação dos corpos também. Isso aí é uma coisa que a gente vai falar em outro momento. Tá? Tanto no céu quanto no inferno. Então o cara que está no inferno, ele está sofrendo, tá? Ele está sofrendo por meio da inteligência e da vontade. Por meio da inteligência e da vontade. Ele só está lá como espírito, Ele não está lá com o corpo ainda. Ele não está lá com o olho. Ele não está lá nem com imaginação. Há visões de alguns santos que falam que as almas que estão no inferno sofrem nos sentidos também. Como que isso se explicaria? Olha só. Tudo bem que sofre na inteligência e na vontade também, mas
falam, por exemplo, até a purificação mesmo, até no purgatório. Até o quê? Até no purgatório as almas sofrem nos sentidos, né? Então, Se eu não me engano, é São João Bosco que fala sobre isso. é chamado de as penas sensíveis do inferno, porque o inferno é um lugar físico. Sim. Lá tem fogo, tem escuridão, tem um monte de coisa, é físico. E realmente, essas almas estão sofrendo, a doutrina diz, essas almas estão sofrendo a pena sensível do fogo, por exemplo. Como é que o fogo pode afetar uma alma desencarnada, separada do corpo? Tá? Aí tem várias, aí os teólogos vão especular para tirar várias explicações possíveis. Tá? Porque você não pode dizer que o fogo está queimando a pele da alma, a carne da alma. É autocontraditório. Tá? Você também não pode dizer que ela não esteja sofrendo a pena do fogo lá, porque aí você vai negar alguns dados da revelação. A resposta que o São Tomás dá, a gente pode falar disso melhor em outro momento, tá? Mas só para não deixar um vazio aqui, não vou dar as várias respostas possíveis, vou dar só uma do São Tomás. A resposta que o São Tomás dá é a seguinte: olha só, a sua alma, tá, ela está no seu corpo, agora, ela está no seu corpo, tá? E sob esse aspecto ela sofre as limitações do seu corpo. Você não pode sair daí e vir aqui sem mover o seu corpo. Percebe? Se a sua alma estivesse fora do seu corpo, sei lá, talvez você pudesse sair daí e vir aqui independente do corpo, como nos sonhos, mais ou menos, né? Então a sua alma ela sofre um constrangimento, uma limitação feita pelo seu corpo. Só que o seu corpo ele é perfeitamente adaptado à sua alma. Então se ninguém estiver te prendendo, botar você numa camisa de força, tá? Não tem problema nenhum, porque tudo que a sua alma aspira, o seu corpo obedece. Você quer ir lá? Sua perna? Você tem perna. Você quer falar? Você tem boca. Você quer pegar? Você tem braços. Então o seu corpo foi feito para dar vazão às potências da sua alma. Então por isso que você não sente estar no seu corpo como está numa camisa de força. Isso não gera em você sofrimento. Só de vez em quando existe algum problema na sua alma, principalmente. Você começa a querer coisas impossíveis. Tá? Sei lá, eu queria tanto aquela pessoa, mas ela é casada. Aí o seu corpo queria estar lá abraçando a pessoa. Aí o corpo aparece como uma limitação, mas isso é uma coisa muito, muito específica, né? Que no geral o problema está na mente e não na desproporção do corpo com a alma, porque a proporção do nosso corpo para a nossa alma é perfeita. Ele foi feito para a nossa alma, para dar vazão a ela. São Tomás diz, no inferno a sua alma vai estar no fogo. Não como o corpo está no fogo. Porque a alma não pode estar no fogo como o corpo está no fogo. Ela não pode estar dentro do fogo como quem bota a mão dentro do fogo, na fogueira. Ela vai estar no fogo mais ou menos como ela está no seu corpo agora. Percebe? Então você não vai ter um corpo. Você tem que imaginar assim, eu, Amanda, aqui nesse corpo agora, ó, eu mando nele, ele me obedece, porque ele foi feito para mim. É um corpo humano. Agora imagina eu no fogo. Percebe? Você quer fazer uma analogia para ficar melhor? Assim, se imagine preso numa cadeira, com uma camisa de força, boca tampada, olho tampado, nariz tampado, ouvido tampado, tudo tampado, você não podendo virar nada. Percebe? Já dá para sentir a agonia desse negócio. Ainda que a sua alma não esteja sentindo, essa agonia não é uma agonia de dor física. Ela começa a ser uma agonia de uma alma que está num corpo que não é apropriado para ela. E você quer falar e não pode, você quer ver e não pode, você quer andar e não pode. Ó. Essa vai ser a agonia. E se você pensar bem, essa agonia é pior do que você botar sua mão no fogo. Você botar sua mão no fogo, a sua mão queima, acabou daqui a pouco. Essa aí é pior. E é essa aí que o sujeito vai sentir eternamente lá. Embora, então o que se chama de pena sensível é isso. Segundo São Tomás, a interpretação dele é a alma habitando o corpo como se o corpo fosse o seu receptáculo, o receptáculo daquela alma ali. Então, e esse sofrimento que a gente tem, nesse sentido, é um sofrimento do intelecto e da vontade. Não é um sofrimento da pele,
da língua, nada disso. É daquilo em você querendo ser você e não podendo. Olha só. Embora depois do juízo final, quem está no inferno vai receber o corpo. Entendeu? E provavelmente vai poder ser queimado no próprio corpo também, só que o corpo não vai ser destruído. Vai ficar um pouquinho pior. Através da hipnose, né? Você pode sentir dor ou deixar de sentir dor com hipnose. E o corpo não está sofrendo nada com relação àquilo. Sim. Sim. Tem outras tentativas de explicar isso também. A gente fala no momento mais oportuno. Acho que eu queria falar. Uma dúvida complementar, e é nesse sentido que nós buscamos a mortificação do corpo para a purificação da alma? A mortificação do corpo, ela é buscada justamente para liberar. Você pode fazer isso por penitência, para pagar por pecados, etc. Mas ela tem a finalidade também de liberar o seu espírito lá dentro. Porque o que nos impede de estar à altura dessa dimensão incorpórea que nós temos, é o apego exagerado que nós temos ao mundo externo, apego que é gerado pelo corpo. Né? Então você vai negando-se a si próprio sobre certo aspecto, tá? Para ganhar a si próprio sobre um outro aspecto. Você vai escolher a melhor parte, lembrando da história lá de Marta e Maria. Você vai escolher a melhor parte. É com aquela parte lá que Maria ficava parada. Porque a parte dela que estava ativa lá é aquela. Essa é a melhor parte no final das contas. Marta é o raciocínio, a imaginação, é toda essa dimensão nossa que nos liga ao mundo, que também é importante, desde que gire em torno desse centro de gravidade, que é o espírito. Ali, Cláudio. É uma forma de submeter o corpo ao espírito. Isso. Que você ordena. Boa noite. Eu peguei já no meio, né, ou no final, não sei. Eu queria saber o seguinte, está falando em almas, né, em purgatório. É verdade que tem um degrau para as almas, assim, para chegar mais perto de Deus? Primeiro degrau, segundo degrau, que eu digo assim... A senhora diz lá no céu? Sim. Não, sim. Que existem dependendo do nosso testemunho, da nossa vida, a gente vai estar ou mais perto de Deus ou mais distante, mais perto dele, né? Sim. E o purgatório também tem esse degrau também? Tem também. Deus faz tudo de forma hierárquica. Até no inferno. Até no inferno, inclusive. Então, quer dizer, você tem o inferno dos condenados, todos lá estão sofrendo terrivelmente porque estão separados daquilo para o que eles foram feitos, que é Deus. Tá? Só que de acordo com os deméritos deles, uns vão sofrer mais do que os outros. É tudo ruim, mas uns piores do que os outros, uns mais ruins do que os outros. No purgatório, tem sofrimento, só que é um sofrimento que ele é purgativo. Tá? Ele não é dado como pena exatamente, ele é dado como purgação. Tá? Mas as pessoas não saem do purgatório, elas podem sair em tempo diferente do purgatório. Tá? Então vai depender também, tem pessoas que estão lá, tem muita coisa para purgar, outras têm menos. Então você também vai encontrar essa hierarquia. E no céu também, apesar de no céu está tudo bem para todo mundo, porque está todo mundo beatificado, unido a Deus, tá? Uns terão mais glória do que outros. Tá? O próprio fato da Virgem Maria, você colocar lá a Virgem Maria, você colocar os apóstolos, você já percebe que essa diferença existe. E naquela aparição de Nossa Senhora de Fátima, falando sobre aquela criança que ficaria até o final dos tempos no purgatório. Imagina a gente então, né? O que essa criança pode ter feito para ficar até o final dos tempos, se ela era tão novinha? Isso aí é difícil saber. Mas é perfeitamente possível. Deus pode ter estabelecido que algumas pessoas vão para o céu, mas vão ter que ficar no purgatório um bom tempo, porque tem uma coisa muito grave a ser purificada. Mas o que exatamente, é difícil saber isso aí.
Desculpa, tá, gente? Eu gosto de perguntar, viu, gente? Eu assisto muito vídeo dele. Quando houver, né, o nosso julgamento e que as pessoas estarão no purgatório e nós ainda não fomos ainda, né, porque quando Jesus voltar, tem alguma... A igreja diz alguma coisa sobre isso? Se a gente vai para o purgatório com esse corpo glorificado? Não. São Tomás diz que aqueles que estiverem aqui no momento da conflagração final, quer dizer, que não morreram e não foram para o purgatório, serão purificados aqui naquele momento. Então o sofrimento que a gente passaria no purgatório, a gente vai passar no momento que pegar fogo em tudo, entendeu? Assim, mas essas coisas não são, no geral, elas não são, não existem dogmas sobre elas. Então elas existe uma margem de liberdade pela qual os teólogos podem ir desenvolvendo explicações que parecem mais razoáveis, né? Então, mas o São Tomás diz isso. A purificação vai ocorrer naquele momento mesmo. Tá. Isso. Pessoal, eu vou pedir para a gente deixar as outras perguntas para a semana que vem, tá? Que hoje eu não botei os filhos para dormir antes, então eles estão acordados ainda na casa da minha sogra. Vou ter que ir lá resgatá-los, tá bom? Obrigado, espero que tenha ficado claro. Aí semana que vem a gente começa com as perguntas, tá bom?